dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E ele disse a eles: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi revelado a você isso a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse ainda que ele era Jesus o Cristo. Percebi algumas coisas, né, aqui nesse lugar, que a gente imagina, mas não entende muito bem aquilo que a Bíblia quer dizer sem ter a visualização do lugar. A primeira coisa que eu achei importante é porque eu acho que alguns meses atrás eu preguei uma palavra sobre o rio de Deus, né? Não sei quem estava. Que o Rio Jordão, ele é a figura natural de um rio espiritual, que é o rio da vida que flui do trono de Deus. E ele estava falando aqui para nós agora que o Rio Jordão é formado por 3 mananciais, né? Porque o Pai, o Filho e o Espírito juntos são o rio da vida, que representa o próprio Deus nas suas 3 formas, né? O rio da vida não é só Jesus, ele é o Espírito Santo, ele é o Pai. Os 3 confluem para isso. E a gente vê que no mundo natural, Deus também permitiu que fosse assim representado, né? Se o Jordão é o rio da vida, tem 3 rios que brotam, né? E que formam esse manancial. E a gente vê que nesse local onde nascem fontes que formam o rio da vida, foram edificados altares para Satanás, né? Para que fosse... A gente sabe que muitas religiões pagãs usam os rios, trabalham com a força do rio, fazem oferenda nos rios, jogam coisas nos rios, consagram coisas nas águas, principalmente a Rainha dos Céus, né? Que a gente conhece por tantos nomes, Iara, Iemanjá, aqui como Afrodite, como Artemis, que tinha o seu templo aqui. Mas o mais interessante é que o principal deus pagão desse lugar era chamado Pan. E o que é Pan? A tradição grega diz que é uma tradição muito antiga, né? Porque a tradição de Homero foi muito antes de Cristo, disse que Pan nasceu nessa cova, onde a gente olhou ali, nessa gruta. E Pan é simbolizado por um homem com corpo de bode, e pernas de bode e corpo de homem. Quem assistiu Crônicas de Nárnia, acho que teve a oportunidade de ver. No filme mostra como se fosse algo bonzinho, mas na verdade aquilo é um demônio, né? Por isso até que eu digo que esse filme não é cristão, embora todos digam que é, né? Porque é uma figura que simboliza um falso deus grego, que é um deus que conduz rebanhos. É o deus dos rebanhos. É o falso pastor, né? Se Jesus é o verdadeiro pastor, e se ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, aqui foi edificado, né, um altar de adoração, aqui onde nasce o Rio Jordão, foi edificado um altar de adoração para esse falso Deus, que é o falso pastor. E outros tantos, foi edificado um altar para César, que era um homem. Então a gente vê que aqui tinha adoração de tudo quanto é tipo, como existe hoje no mundo, né, que a gente vive. É um simbolismo da Babilônia espiritual que acontecia aqui nesse lugar. A gente sabe que a Babilônia, na Bíblia, ela não é um lugar físico, né? É um lugar espiritual, onde há prostituição, que é o quê? Que é o culto aos falsos deuses, que é o culto ao ego, que é o culto a homens, que é tudo isso que é algo de mais abominável a Deus. E todos os outros pecados são decorrentes a esse. Como diz lá em Romanos 1, quando a criatura adora mais a criatura do que o Criador, né? Porque esses deuses foram criados. E a gente vê que
realmente isso entrou em um certo momento na história da igreja. Por quê? Se a gente olhar a arquitetura, né, as abóbodas, os relicários ali, tudo isso entrou em algum momento na igreja, que hoje é a igreja católica, mas que um dia começou como igreja de Cristo, né? Em algum momento ela se contaminou, em algum momento ela absorveu essas contaminações desse sistema babilônico de religião, de adoração falsa e de falso pastoreio. Então Jesus, nesse capítulo aqui que a gente leu, nesse trechinho, ele traz para cá os seus discípulos. Por quê? A gente precisa entender o seguinte: os discípulos